Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe. Eu me chamo Fábio e sou pastor do Ministério Zoe e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, na oração da manhã, nós estaremos fazendo uma meditação na Palavra de Deus, uma reflexão e também vamos estar orando para que você venha ter um dia muito abençoado. Hoje, dia 8 de junho, né? Tá passando rápido esse mês, 8 de junho, na oração da manhã, eu quero poder junto com você refletir numa passagem, numa mensagem que Deus tem colocado no meu coração. Ao preparar essa mensagem, eu estava fazendo alguns levantamentos, fazendo algumas pesquisas, e eu comecei a pesquisar o que será que levou Davi, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, a se arrepender do seu pecado quando ele cometeu adultério com Batseba e ainda matou o marido dela, Urias. Então eu comecei a pesquisar e eu comecei a chegar em duas conclusões. E eu quero compartilhar com você, refletindo nessa palavra. Para isso, antes de começar, eu quero fazer um convite a você, para que você possa se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Clique lá no sininho de notificação, para que você receba sempre a notificação dos nossos vídeos, cada vez que sair um vídeo novo. E que você também possa deixar o seu like. O seu like é um joinha que está logo abaixo do vídeo, tá? Está logo aqui abaixo do vídeo. Você pode clicar nele e você vai estar apoiando muito o nosso canal ao ponto de o YouTube entender que as mensagens são relevantes e fazer espalhar de uma maneira melhor as nossas mensagens. Para isso, você só precisa clicar no like. Clica no like, deixa sua mensagem, o seu amém, deixa o seu pedido de oração e que a gente já vai nos ajudar bastante, ok? E se você pretende entrar em contato pessoal conosco, você pode estar entrando através do WhatsApp que nós temos no Ministério Zoe. Você pode estar conversando diretamente comigo, o pastor Fábio, ou então com a pastora Rita, pelo DDD 67 99353 9430. Esse é o WhatsApp do Ministério Zoe, a qual nós estamos disponibilizando para ajudar você e orar pela tua vida. Amém? Voltando para a mensagem lá, o que será que aconteceu com Davi? O que acontece com um ser humano que peca e de repente ele se arrepende? E nós vamos entender o que acontece, o que faz um ser humano realmente se arrepender dos seus atos, se arrepender dos seus pecados. E eu quero, primeiramente, ler dois textos com vocês, para que vocês possam estar meditando, refletindo comigo aí. O primeiro é o texto do livro de Salmos, os dois são do livro de Salmos, mas Salmos 32, o Salmo 32, o verso de 1 a 3 diz assim, ó: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então essa é a primeira parte, a qual nós entendemos que ao pecar, Davi ele sentia fortes dores no seu corpo, que na verdade a gente pode considerar como se fosse remorso. Esse remorso não é arrependimento ainda, queridos, tá? Esse remorso é aquela consciência pesada pelo que ele podia ter feito. Pelo pecado que uma pessoa comete, gera-se primeiro remorso, a consciência pesada, para daí chegar até o arrependimento. Muitas pessoas, queridos, não chegam ao arrependimento, ficam apenas no remorso. Então vamos entender bem essa situação, que Davi, a primeira coisa que ele fez, né? Ele diz aqui que enquanto ele mantinha os seus pecados escondidos, né? Enquanto ele mantinha escondidos esses pecados, o corpo dele era definhado, gemia de dor, né?
É característica muito de quem está em remorso. Mas, quando chega lá no Salmo 51, que é o segundo texto que nós queremos ver, que é o específico, que fala sobre esse pecado que ele cometeu com Batseba, né? Cometeu o adultério com Batseba, e também matando o marido dela, Urias. Ele coloca ali, ele se derrama na presença de Deus, ele se realmente confessa os seus pecados, mas tem alguns pontos aqui interessantes que eu quero salientar com vocês. Primeiro, ele pede no verso 10, Salmo 51, 10, do 10 a 12, que diz assim, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aqui, queridos, a gente começa a entender que lá no 32, aquele tipo de escrita por Davi, ele mostrava não um arrependimento, ele mostrava um certo remorso. Era característica de remorso. No Salmo 51, ele já começa, parece que o coração dele começa a amolecer. E esse amolecimento de coração, esse enfraquecimento, né, da alma, dos sentimentos, é a migração do remorso para o arrependimento. Então, aí o arrependimento já é diferente. O arrependimento é quando a pessoa ela decide ela se arrepende do que faz e não retorna a fazer mais aquilo. Então aqui ele já coloca lá, né, para Deus renovar ele, fazer dele um coração puro. E o principal, que ele mesmo sabia porque aconteceu com Saul, foi o quê? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Olha só que interessante. E devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, aqui a gente entende, quem conhece a história, por exemplo, de Saul, sabe exatamente o que o Davi está dizendo aqui. Que ele queria ter um coração pronto a obedecer, diferente, por exemplo, de Saul, que rebelou, que teve um coração orgulhoso, um coração duro, um coração que não foi um coração de arrependimento. Não houve arrependimento da parte de Saul. Ok? Então aqui a gente começa a entender que Davi, eu acho que ele, naquele momento, embora não esteja escrito, mas ele fazia como se fosse um paralelo, um comparativo. Ele fala, não, eu tenho que mudar, eu tenho que ter um coração pronto a obedecer a Deus e não fazer isso que eu fiz. Eu me arrependo do que eu fiz. Então foi um arrependimento sincero. E isso comprova-se no ponto-chave dessa palavra, que é o que nós vamos estar lendo agora, no verso 17 do Salmo 51, que diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Deus não desprezarás. Ó Deus, não desprezarás. Então, queridos, olha só que importante. Mais uma vez, eu entendo, como eu estava vindo de uma história, vindo do estudo do conhecimento da história de Saul, me aprofundando a mais na história de Saul, eu começo a entender que tudo que Davi ele começa a relatar é o que ele não quer ser como Saul foi. Ele não quer passar pelo que Saul passou. Mas a diferença de Saul e de Davi foi exatamente essa situação aqui. Um espírito quebrantado, ou seja, um espírito pronto para mudar, uma mente, porque a palavra espírito aqui ela está em letra minúscula, então ela caracteriza o caráter dele, a pessoa dele, pronto para mudar, para realmente não voltar a fazer aquilo novamente. E um coração quebrantado e contrito.
Então, quando eu fui pesquisar sobre essas duas palavras, eu comecei a entender o seguinte. Primeiro, palavra quebrantado significa enfraquecido, abatido, sem forças. Então, na palavra bíblica, muitas vezes usada na Bíblia, ele dá a entender o quê? O que o coração quebrantado é um coração que não está endurecido, ou seja, ele está pronto para ser transformado por Deus. Ele está pronto para ser modificado. Agora, olha só que interessante. Esse é o quebrantado. Agora, o contrito é aquele coração que criou primeiramente o remorso e o arrependimento. Ou, em alguns casos, gera-se diretamente o arrependimento. Em alguns, gera-se somente o remorso. No remorso, não cria-se o arrependimento. Ou, cria-se primeiro o remorso e parte para o arrependimento. Alguns se arrependem diretamente. Então, a palavra contrito, ela realmente dá significado de remorso ou arrependimento pelos pecados ou pelas ofensas cometidas diretamente a Deus. Tá? Então, é um sentimento de contrição, de arrependimento que Davi teve ali. Então, esse foi o grande segredo ali para o perdão, para Davi ter alcançado o perdão de Deus. Foi realmente se colocar na presença de Deus, confessar os seus pecados, e não foi somente confessar por confessar, eu vou confessar por confessar para perdoar, não. Ele fala ali no Salmo 32, como que a gente viu, que o corpo dele doía. E depois a gente começa a perceber que ele começa a realmente amolecer esse coração para mudar a situação da vida dele, obtendo um coração, pedindo a Deus um coração para obedecer a Deus. Então, amados queridos, é o seguinte, o grande segredo para o perdão de Deus é o quebrantamento e a contrição do coração e do espírito. Você tem um coração pronto para mudar, amolecido, enfraquecido pela arrogância, pelo orgulho, enfraquecido, deixando de lado o orgulho e a arrogância, enfraquecendo ele, se submetendo a obedecer e contrito, que é se arrependendo profundamente daqueles atos. Foi isso o que fez Davi realmente se tornar o homem que foi. Por isso que ele coloca lá que os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito. Por que ele cita a palavra sacrifício? Porque, lembrando lá de Saul, da história de Saul, Saul não matou o rei Amalequita, e também ainda poupou ovelhas e gado ainda lá da guerra, onde Deus tinha falado para ele matar tudo. E Saul deu a desculpa que era para sacrificar a Deus. Porém, Samuel falou que era melhor obedecer do que sacrificar. E Davi aqui, eu subentendo que aqui ele lembrou dessa situação, lembrou dessa passagem, a qual ele falou assim, o sacrifício que o meu Deus quer não é bois, não é ovelhas, mas sim um coração pronto ali a se arrepender, a mudar, a se posicionar no caminho correto. Então guarda essa palavra dentro do teu coração para esse dia de hoje, 8 de junho, quebrantado e contrito. É a palavra para o seu dia de hoje, essa palavra quebrantado e contrito, arrependimento e enfraquecimento do coração, ou seja, um coração pronto a mudar e se arrepender dos pecados. Amém, queridos? Então, quero estar orando pela tua vida hoje, orando para que você venha ter um dia abençoado, o melhor dia das suas vidas, seja hoje e amanhã,
que você venha ter outro melhor dia, e outro melhor dia, e outros melhores dias. Amém, queridos? Vamos lá? Amado Pai, em nome de Jesus, nesse momento, Pai, eu quero diante do Senhor colocar cada irmão, cada irmã que está orando, meditando na palavra comigo, Pai, que se colocou agora para orar sobre essa palavra, essa passagem de Davi, a qual teve um coração quebrantado e contrito. Que nós também, meu Pai, possamos ter esse coração pronto a obedecer. Que o Senhor venha nos colocar um coração puro, um coração pronto a obedecer aos Teus mandamentos, às Tuas regras, às Tuas leis, os Teus princípios. E que o Senhor, meu Pai, que nós como Davi possamos realmente ter um coração assim, prontos para se arrepender de todos os nossos pecados e não voltá-los a fazer, Pai. Que o Senhor, meu Pai, possa abençoar o dia de cada irmão, cada irmã, o trabalho deles, meu Pai, os afazeres do dia, todas as tarefas diárias, todos os afazeres do trabalho, todas as metas. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, grandemente o trabalho profissional, a área profissional, aqueles que vão ficar em casa, mas que têm suas tarefas, os seus afazeres domésticos também, que vão estar cuidando dos filhos. Senhor, meu Pai, abençoa grandemente a entrada, a saída, o percurso, meu Pai, que cada filho do Senhor vai estar fazendo. Guarda, meu Pai, eles. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, meu Pai, a vida deles com segurança, com muita saúde, com paz, meu Pai, para que eles venham vencer esse dia grandemente, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, muito obrigado por você ter orado e meditado comigo. Não esqueça, deixe o seu like para nos ajudar e nos apoiar, e a sua mensagem também, o seu amém, ou até mesmo uma mensagem, seu pedido de oração. Amém, queridos? Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe. Tchau, tchau!